Olá, meus amigos, minhas amigas. Olá, meus irmãos em Cristo Jesus. Aqui saúdo com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero convidar vocês para mais uma vez acompanhar numa reflexão da Palavra de Deus, que é sempre um texto sagrado que nós trazemos aqui para vocês. Uma mensagem de exortação, uma mensagem de salvação, uma mensagem de ensinamento da Palavra de Deus, porque, como costumo dizer, sempre diluei, que a Palavra de Deus é um instrumento poderoso. É a Palavra de Deus, ela é transformadora, ela é restauradora, ela nos traz a revelação do Deus Todo-Poderoso para as nossas vidas, porque por nós mesmos nós não conseguiremos alcançar a revelação de Deus, senão através do nosso Senhor e Salvador Jesus. Como ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. E é através dessas sagradas escrituras que você e eu podemos chegar ao pleno conhecimento da verdade, como diz a palavra do Senhor. Sendo assim, não podemos falar acerca de Deus senão por meio da palavra de Deus. Quero chamar a atenção de vocês, porque há muitas pessoas usando a internet, através da internet, melhor dizendo, usando a palavra de Deus de forma duvidosa, de forma bem distanciada do conteúdo da palavra de Deus, pregando mensagens que não têm fundamento na palavra do Senhor, alguns até pregando, pasmem, a violência, pregando a disseção na sociedade, tendo comportamentos reprováveis e até criminosos, usando a bendita palavra de Deus. Você e eu que somos cristãos não podemos, de forma nenhuma, aceitar comportamentos que estão na contramão dos princípios da palavra de Deus, seja ele de quem venha, de pastores, de bispo, de quem quer que seja, mas se não tiver fundamentado na palavra de Deus, meu conselho como ministro de Cristo é que você rejeite, é que você recuse e aceite tão somente o conteúdo que esteja de acordo com os princípios da palavra de Deus. Não aceite uma mensagem de violência, não aceite uma mensagem de ódio, não aceite uma mensagem que esteja pautada em cima de fake news, de notícias falsas. Afaste-se dessas coisas, meu querido amigo, meu querido irmão, e deixe-se levar, transformar pelo genuíno Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, sendo assim, quero convidar você para o ensino genuíno da Palavra de Deus, que eu quero sempre trago para vocês aqui um conteúdo das Sagradas Escrituras, para que você possa cada dia mais se aproximar de Deus, aceitar a Deus e seguir a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da sua palavra. Como eu quero convidá-los para refletir no Salmo 119. Como eu tenho dito, esse Salmo 119 é um texto maravilhoso, um texto que mostra a experiência de um homem com a palavra de Deus, se humilhando através da palavra, aprendendo através da palavra e descobrindo Deus através da sua palavra, ou seja, da palavra de Deus. E eu quero também convidar você para que você sempre reflita nesse salmo, em toda a palavra de Deus, mas de Salmo 119, que eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai ensinar muita coisa para você, como ensinou a mim, e ensinou todos aqueles que ao longo da história, da existência desse livro maravilhoso, aprenderam de Deus e a viver com Deus. Salmo 119. Salmo 119, o versículo de número 86 e 87. E diz assim a palavra do Senhor: todos os teus mandamentos são verdade. Com mentiras me perseguem, ajuda-me. Quase me tem consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. O 88. Vivifica-me segundo a tua benignidade, então guardarei o testemunho da tua boca. Então eis aqui o salmista orando para Deus, tendo um diálogo profundo, demorado, com o nosso Deus, o nosso Pai celestial, onde ele faz uma declaração, que tomara que você possa fazer a mesma declaração, com a mesma fé, com a mesma postura de humildade, de reverência e de temor diante de Deus, onde ele declara, dizendo: todos os teus testemunhos são verdade. E como nós dissemos em alguns outros vídeos passados, neste Salmo 119, a palavra de Deus ela ganha vários adjetivos. Aqui nesse Salmo 119, uma hora ela é chamada de testemunhos, preceitos, mandamento, lei, palavra,
E no caso aqui ele classifica a palavra de Deus como teus mandamentos. Todos os teus mandamentos são verdade. Ou seja, o salmista considerava os mandamentos de Deus como algo verdadeiro. Esse é o primeiro passo para nós obtermos as bênçãos do Senhor nosso Deus. Como disse o Senhor Jesus Cristo, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Então, meus queridos amigos, o primeiro passo para você obter as bênçãos de Deus é encarar a palavra de Deus como sendo absolutamente verdadeira. Na palavra de Deus não há mentira. E nós temos aqui o conteúdo dela na nossa Bíblia. São 66 livros, do Gênesis ao Apocalipse. E nós que somos cristãos evangélicos, e outros cristãos também o consideram, a palavra de Deus como a genuína palavra de Deus. A Bíblia como a genuína palavra de Deus, e que não há erro, não há falhas, porque é a palavra do Senhor nosso Deus. Ela transforma vidas, e ao longo da história humana, as pessoas que se deixaram conduzir, que acreditaram, que fizeram tal como o salmista, que consideraram a palavra de Deus como sendo verdadeira, tiveram bênçãos inumeráveis na sua vida, por conta dessa postura de entender a palavra de Deus como verdadeira para a sua vida. Então, portanto, meu querido amigo, se você quer ter uma experiência com Deus único e verdadeiro, considere os seus testemunhos como a verdade absoluta para a sua vida. Esse é o conselho do salmista, esse é o conselho, podemos dizer, do Espírito Santo de Deus que inspirou essas palavras. E ele diz: todos teus mandamentos são verdades, com mentiras me perseguem, ajuda-me. Ou seja, há duas coisas que os salmistas colocam como opostos: mentira e verdade. E nós estamos vivendo num presente século em que as pessoas estão usando desse artifícios das fake news, artifícios das mentiras, mas tão bem elaboradas que dá trabalho para você distinguir entre uma e outra se é mentira e se é verdade. Mas se você fundamentar a sua fé na palavra de Deus que é verdade, dificilmente a mentira lhe enganará. Mas se você flexibilizar na sua maneira de tratar as coisas, se você não verificar se aquilo que estão sendo dito é verdade, você pode ser levado por mentiras e depois pode ser muito tarde. E eu sempre costumo colocar o exemplo do casal lá no Éden, em que o diabo ele elaborou uma mentira muito sofisticada. Ele misturou certas verdades acerca de Deus com as mentiras muito bem elaboradas e conseguiu ganhar a atenção primeiramente de Eva e depois Adão, o marido de Eva, conseguiu ser enganado também pela mentira do diabo. Podemos dizer uma fake news, eu diria até que é a primeira fake news da história que levou à desgraça a toda a espécie humana, porque eles acreditaram naquela mentira muito bem elaborada por Satanás. E hoje não é diferente. As narrativas que hoje correm, principalmente na rede social, são de narrativas aonde se pega uma meia-verdade, se mistura com uma mentira e depois as pessoas estão passando por decepções, muita gente estragando a própria vida. O salmista aqui está dizendo uma outra coisa: todos os teus mandamentos são verdade, com mentiras me perseguem. A sociedade hoje, no mundo todo, está sendo perseguida pelas várias mentiras que são contadas na internet. Pastor, qual é a forma de nós nos preservarmos dessa mentira? Ora, a primeira dela é saber que fonte é essa. Quem é que está contando essas narrativas? Quais são as fontes que estão citando para isso? Tem pessoas que sequer se dão o trabalho de verificar essas fontes, de averiguar. O texto sagrado mostra que os crentes lá da cidade de Bereia, quando o apóstolo Paulo, sim, um apóstolo do gentio, um homem muito acreditado, um servo de Deus, foi pregar em Bereia, ele pegava a palavra e ia examinando para ver se o que o apóstolo Paulo estava ensinando de fato era verdadeiro. E as pessoas hoje em dia não estão se dando esse trabalho. Basta alguém, uma personalidade, por ter credibilidade na sociedade, dizer uma palavra e as pessoas acreditam sem questionar. Nós não podemos, a única coisa que nós não podemos questionar é a palavra de Deus que é verdade. Mostra que outra narrativa,
nós temos a obrigação de averiguar para saber se estão dizendo a verdade ou não, porque senão a mentira vai persegui-lo até o final da sua vida. Porque foi assim que o diabo fez, perseguiu ao casal com a sua mentira, e ele cedeu. Se aquele casal tivesse apelado para Deus naquele momento, certamente não teria de forma nenhuma sido tragado pelas mentiras que o estavam perseguindo. Hoje vivemos um mundo onde o espírito da mentira, o diabo é o pai da mentira, continua fazendo o mesmo serviço sujo contra o ser humano, que é arregimentar, que é instrumentalizar outras pessoas que não têm compromisso com a verdade e muito menos com a palavra de Deus, para enganar outras pessoas. Mas o salmista pediu ajuda de Deus. Meu querido, peça a ajuda de Deus neste momento, para você guiar a sua vida pelos seus mandamentos, que é a verdade, e peça para que o Senhor o ajude a você não ser perseguido ou tragado pelas mentiras que infestam a sociedade odierna. E o salmista, ele diz assim, também aqui no versículo de número 87, quase me tem consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. E há muitas pessoas no presente momento que estão abandonando a palavra de Deus em prol dessas mentiras que estão graçando na sociedade. É incrível como estamos vendo pessoas que há muito tempo servem a Deus, lideranças religiosas, que estão abrindo mão da verdade da palavra de Deus para se deixarem conduzir pela mentira. E pior, conduz o seu rebanho à luz de mentiras, de fake news, de tantas coisas. Dessa forma, desestruturando, destruindo a estrutura espiritual que há muito tempo foi construída baseada na palavra de Deus, e por causa de uma mentira estão destruindo todo o trabalho de uma vida, assim como o diabo destruiu em poucos minutos com aquela mentira dita para Eva, e ela, sem pestanejar, ela simplesmente acreditou naquela mentira contada por Satanás. E o que é que aconteceu? Ela perdeu tudo aquilo que Deus havia construído para o casal. Aquele Éden, aquele jardim, a presença de Deus, tudo se perdeu, porque em questão, quem sabe, de minutos, de horas, Eva deu ouvido à mentira preparada pelo Satanás e, portanto, por ela foi inteiramente consumida. Assim como a sociedade hoje está sendo consumida por muitas mentiras, de tal forma que hoje, se você não tiver cuidado, você fica com dificuldade de saber o que é mentira, o que é verdade. Mas se você dedicar a sua vida aos princípios da palavra de Deus, se você vigiar, se você orar, se você pedir ajuda a Deus, como o salmista aqui humildemente pediu, ajuda-me, Deus com certeza vai lhe ajudar. Agora é preciso que você humilhe e reconheça que nós estamos vivendo numa sociedade onde as mentiras graçam por todos os lados. Somente o Espírito da verdade, o Espírito de Cristo, pode ajudar a mim e a você a se livrar das mentiras que estão graçando em toda a sociedade. E em seguida o salmista conclui este verso aqui dizendo: vivifica-me segundo a tua benignidade, então guardarei os testemunhos da tua boca. O salmista pede para que Deus o vivifique. Claro que a mentira vai causando a cada dia, vai cada vez mais matando as verdades que existem na alma do ser humano. E somente a palavra de Deus é capaz de vivificar, através do Espírito Santo de Deus, a verdade da palavra de Deus no coração do ser humano. Portanto, meu amigo, aqui eu termino, pedindo que você continue aqui no canal, ouvindo as outras mensagens, compartilhando essa mensagem, se inscrevendo nele, mas sobretudo, refletindo nesta e nas outras mensagens aqui, da palavra de Deus aqui no canal, para que você possa cada vez mais ter a ajuda de Deus, confiar em Deus e ser transformado de Deus e receber, como diz o salmista, a ajuda de Deus, para que você não seja tragado pelas mentiras que está invadindo toda a sociedade, não só brasileira, mas em todo o mundo. Assim que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.